experiência de vida. Mas eu aprendi uma coisa nesses 45 anos que talvez seja a resposta da sua pergunta. Eu aprendi a viver um dia de cada vez, né? E eu aprendi a viver com calma, com tranquilidade. Eu sempre fui ansiosa, né? Autoestima baixa, ansiedade, melancólica, um temperamento mais melancólico. Então, eu sempre fui muito chorona e sempre tinha crenças limitantes, né? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a tratar isso em mim e que nós podemos tratar tranquilamente, tendo as ferramentas corretas, sendo acompanhado por um profissional, talvez no início, mas depois sendo nosso próprio terapeuta, a gente tem essa possibilidade, sim, e a gente consegue dominar e realizar os nossos sonhos, né? Aprendi também que eu encontrei o propósito da minha vida. Por muito tempo eu não sabia o que, na realidade, quem me conhece há um bom tempinho sabe que desde quando eu comecei a entender, assim, por gente, principalmente na igreja, eu sempre fui da igreja, eu achava que minha vida era só cantar. Eu não tinha outra perspectiva. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que o cantar era adoração e que a minha vida poderia ser uma adoração. Então, não importa a sua graduação, importa a sua adoração, o nível da sua adoração. Bacana. Que bacana, hein? E agora a gente quer ouvir sobre esse testemunho, né? Sobre o que ocorreu aí nesse acidente. Você ficou em coma, né? Imagina uma situação como essa. O cara em coma durante um tempo. E você se lembra, assim, principalmente da fase da recuperação, né? Da perspectiva que você tinha ali, o que você imaginava que fosse acontecer, que talvez a sua vida fosse ter uma pausa, digamos assim, né? Onde parecia que as coisas iriam avançar, parece que teve uma pausa. Sim. E diante de tantos desertos, né? Aí chega o acidente também, né? Você vê, o conflito familiar, aí a baixa autoestima também é algo pessoal, né? Também provocado pelo ambiente familiar, eu acredito que sim, né? Sim. E de repente você tá tentando ali se reerguer, aí vem uma pequena tragédia, quase grande tragédia, né? Explica pra nós como que foi esse acidente aí. Então, eu estava finalizando esse primeiro ano de psicologia e nós recebemos um convite, eu, meu esposo e um amigo nosso, o Hércules, que alguns que estão aqui conosco conhecem também, o Hércules é adventista. Nós iríamos cantar no Piauí. E o meu esposo conta com riqueza de detalhes, porque na hora eu estava dormindo. Em algum momento ele descontrolou no decorrer da viagem e ele bateu numa árvore, né? Então, a parte do carro que foi amassada foi a parte onde eu estava sentada e eu fui arremessada para o meio do carro. E nisso eu estava cochilando e aí a pancada foi toda na minha cabeça. Eu fui dada praticamente como morta, porque a pupila dilatou, eu não conseguia mais segurar as minhas necessidades. Então, para os médicos, isso é algo que já é a morte, vamos assim dizer. E eu estava dormindo, eu continuei, eles me induziram a esse sono, que a gente chama de coma, né? Para poder ele fazer o translado do Piauí, quando eu digo ele é o meu esposo, né? Para Salvador, foi quando eu fiz algumas cirurgias, né? E o médico falou: você tinha 100% da sua boca, Deus te deu 100%, mas agora eu não sou Deus e eu consegui recuperar 70%. E você vai ter que se virar com seus 70%. Ok, aí eu fui me recuperar. Só que, como eu falei antes, eu acreditei piamente que eu deveria ressignificar aquele momento, que era uma chance que eu estava recebendo de Deus. Até porque, emocionalmente dizendo, tinha questões no meu psicológico que me prejudicavam consideravelmente, dizendo. Então, eu não sabia lidar com alguns sentimentos ao longo do tempo, né? Que como o nosso amigo falou, a gente passa pelo deserto. E pelo deserto a gente vai alimentando nisso que é a nossa saúde mental, ou então o adoecimento mental, alguns sentimentos que não deveríamos, né? Oriundos de emoções que tivemos em um dado momento. E isso foi me prejudicando. E quando eu me vi viva novamente, eu entendi que era uma chance que Deus estava me dando, né? Eu respeito
absolutamente toda e qualquer pessoa que esteja nos escutando ou nos assistindo nesse momento que não acredite em Deus, mas eu acredito em Deus e naquele momento eu acreditei que Deus estava me dando uma segunda chance e que ele precisava recuperar o meu lado espiritual para que, enfim, eu conseguisse ter o privilégio de viver em paz. Uhum. E aí eu ressignifiquei o meu momento desse jeito. E esse momento foi um período de quanto tempo, mais ou menos? O acidente até você sentir assim, agora eu tô recuperada mesmo, agora eu vou voltar às minhas atividades na igreja, como a faculdade, né? Terminar a faculdade. Sim. Período de quanto tempo? Se a minha irmã estivesse aqui conosco, a Gislene, ela ia dizer algo que eu escutei dela. E ela pensou que eu iria ficar com dificuldades, sequelas mesmo, neurológicas. Por quê? Eu tinha dificuldade para andar, eu tinha dificuldade para falar, eu me ficava muito tonta. Então, foi 1 ano para eu me recuperar mesmo. E todos os testemunhos que eu dava, em todos os lugares que eu passava, no início eram todos sentados, porque eu não conseguia ficar em pé, não tinha estabilidade, né? A pancada foi no cérebro, na parte do cerebelo, que comanda os movimentos do corpo. Então, eu não tinha essa chance, essa possibilidade. O tempo foi passando e aí eu fui me recuperando, né? E aí, um ano e meio depois, o meu esposo não teve nada. Teve nada? Não teve nada. Ele teve nada fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, ele sofreu, porque eu acredito que ele sofreu muito, porque quando ele conta, eu sinto que ele revive aquele momento que foi muito doloroso, né? O nosso filho hoje tem 16 anos, está fazendo agora, e na época ele tinha acabado de fazer 5 aninhos, né? Então lá se vão longos 10 anos. Muito bem. Perfeito. Que testemunho.